Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry. Hoje nós vamos falar a respeito do barômetro. Gente, o que é barômetro? Barômetro é um instrumento da física, meteorologia, é um instrumento que indica a pressão atmosférica. A altitude também ele é relacionado e prováveis mudanças de tempo. Tá, Henry, mas qual é a função tempo? Qual é a função barômetro? O que ele faz? O barômetro é um instrumento que a gente vai usar para indicar a pressão atmosférica, medir e indicar, seja com gráficos ou valores numéricos. O barômetro é utilizado na meteorologia para obter valor de pressão atmosférica, muito importante para todos os tipos de navegações, navegação aérea, navegação no mar, inclusive para as estações meteorológicas, indicativos de chuva, muito importante você ter noção. E você tem uma mini estação meteorológica aqui no seu pulso e eu vou te ensinar como desbravar isso. Existem vários tipos de barômetros, tá, gente? Barômetros analógicos, barômetros digitais, barômetros com data logger. Data logger, justamente, esse sensor aqui, gente, ele faz gráficos, então ele vai te dando através do tempo que você setou, de acordo, por exemplo, a cada 2 horas, ou a cada, se você está fazendo aí um rapel, alguma coisa parecida, a cada 2 segundos ele vai te dando a altitude. Mas, Henry, peraí, tá falando de altitude ou de barômetro? Gente, o altímetro utilizado nesses relógios que não tem GPS, ele é indicado pela pressão barométrica. Por isso chama-se altímetro barométrico. Tá, Henrique? Quer dizer, então se eu pegar o GPRB1000, o GBD2000 que eles têm, o GBDH1000 que eles têm GPS, eles vão funcionar o altímetro e vão me dar aqui a pressão por altitude por GPS? Nem sempre. Nem sempre. Relógio que pode ter GPS, a utilização de GPS pode não estar indicada pela altitude, e sim, por exemplo, como acerto das horas, que é o caso dos Gravity Master, o GPW2000, por exemplo. Você sabe que o GPS dele é feito para acerto das horas, e não é utilizado para altitude, tá certo? E nem para geoposicionamento. Mas ele está ali para fazer o acerto das horas. Mas isso é um assunto mais para frente que eu vou mostrar para vocês. Então, Henry, eu vou começar aqui, gente, eu vou separar aqui, ó. Aqui tem o GWG1000 e aqui tem o GGB100, mas eu vou começar aqui com o popular, o nosso Rangeman GW9400. Eu vou ver aqui no modo hora. Todo mundo sabe que esse relógio no modo hora, eu posso deixar ativo um gráfico aqui da pressão barométrica, não é verdade, gente? Está aqui, ó. Ele vem até aqui, tá, gente? Ele vem até aqui, esse gráfico. É claro que eu tenho uma janela de leitura, ou seja, significa que a pressão barométrica estava baixa, ele está subindo, e de acordo isso aqui depois vai andando mais para a esquerda. Aqui um espaço que a gente seta por até 48 horas no modo leitura a cada 2 horas, tá certo? Então, meus amigos, vamos comigo aqui fazer uma interpretação do que é esse barômetro. Barômetro, gente, já vou repetir, ele tem um sensor, ele faz a leitura da pressão barométrica, ou seja, a gente está respirando, graças a Deus, estamos vivos. Então, por onde a gente está, nós temos fluidos em volta da gente. Como assim fluido, hein? Meu amigo, você não está respirando? Então, essa fluidez atmosférica vai ter um peso. Por que ela tem um peso, por exemplo, Henry? Gente, nós estamos falando de gravidade. O centro da Terra atrai qualquer tipo de massa, não é verdade? Há uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. É por isso que você tem peso, que na realidade é só massa vezes a gravidade, tá certo? Então eu não vou entrar nesse detalhe muito nerd. Mas, por exemplo, se você está aqui ao nível do mar, como eu estou aqui em Itajaí, Santa Catarina, é é definido através de vários estudos que a condição normal de temperatura e pressão popular CNTP diz que, ao nível do mar, a indicação barométrica é de 1013 a 1014 milibares, ou hectopascal, ou polegada por mercúrio. Aí são unidades que você vai fazer a aferição da sua pressão barométrica. Tá, Henry? Então quer dizer que se eu estivesse lá em Curitiba, por exemplo, se eu estiver lá em Curitiba, então quer dizer o quê? Você tem uma altitude. Se você tem altitude, o ar que está lá, ele tem menos atração que o ar que está ao nível do mar. Claro, corretamente. Você tem razão, hein? Então, se a gente pensar na seguinte proporção, pressão, volume e temperatura, tá certo? Então, quer dizer que a água lá em Curitiba, ela ferve a menos graus
que aqui ao nível do mar, exatamente, porque são grandezas diretamente proporcionais, pressão, volume e temperatura, tá certo? Mas e daí, Henrique, o que isso tem a ver com temperatura? Meus amigos, esse relógio é equipado com um sensor ABC, Altimeter, Barometer and Compass, ou altímetro, barômetro e bússola, tá certo? São os sensores popular, por isso que ele é dito triple sensor, tá certo? Então nós vamos ver agora. Henry, o teu sensor de barômetro está calibrado? Vamos ver comigo aqui. Eu aperto o botão e já estou aqui no barômetro. Eu já calibrei, tá, gente? Eu calibrei ao nível do mar. Como é que você faz para essa calibragem da sua cidade? Acesse o site tabuasdemaré.com e lá vai ter, por exemplo, você pode pedir Tábua de Maré, cidade Salvador, Tábua de Maré, Fortaleza, Tábua de Maré, Rio de Janeiro, Tábua de Maré, Maringá, Tábua de Maré, Moarama. Mas lá não tem Tábua de Maré, Henry. Mas e daí, lá nesse site, você vai ter os dados relacionados à pressão atmosférica, você vai ter inclusive sobre fase lunar, indicativos de chuva e assim sucessivamente. O site, por ser Tábua de Maré, não significa que você tem essa somente para o nível do mar. Tem vários tipos de leitura e interpretação. Inclusive, acho muito interessante você pesquisar a respeito disso. Então, beleza, hein? Vamos para o que interessa. Como é que eu faço para deixar ativado o barômetro? Gente, o barômetro ele já está ativo. E você não tem como desligá-lo. Mas você pode ativar as informações dele. Me explica isso. Muito fácil. No Handman, por exemplo, você aperta e segura o botão inferior direito, ó. Está dizendo Info Off. Tá certo? E Info Off significa o quê? No modo hora não vai aparecer se tiver aquela setinha de indicador de subida ou descida. Tá, Henrique? Então eu vou apertar aqui de novo. Info On. Justamente, Info On, a partir de agora aparece aqui, ó, barômetro, tá vendo ali, ó? Significa que a partir de agora, se houver aqui no modo hora uma diferença de pressão, ele vai indicar com uma seta para cima ou para baixo como é que está a estabilidade da sua pressão barométrica. Vou provar isso para você agora. Como é que a gente faz? É simplesmente, para você ver se está funcionando, guarde bem a pressão que você está agora. Eu vou, por exemplo, eu vou fazer um set aqui, ó. Vou fazer um setup. Ele vai para a temperatura e eu vou aqui botar para 1000. Olha só, gente, interessante. Vou botar para 1000 e vou fazer. Olha ali, já piscou o barômetro, já está dando uma seta para baixo. Em algumas vezes também, gente, você pode definir alarme para isso aqui, tá? Aí você vai aparecer, ele vai aparecer aqui, inclusive no modo hora, ó. Ó, a pressão está baixando. Para você estar fazendo uma trilha significa chuva, malandro. Corre, te abriga. Tá certo? Inclusive o PRT-B50, o PRT-B70 da linha Protec da Caixa tem essa função, já vou te provar isso aí. Tá certo? Então significa que você está com uma queda de pressão. Tá, Henrique, como é que vai melhorar o tempo? Você já definiu a pressão, você voltou para o modo barométrico e você vai acompanhar por aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber como é que está a pressão agora de novo. Toda vez que você aperta o botão superior, você está fazendo uma nova leitura, ó. Está fazendo uma nova leitura, tá certo? Mas se eu quiser fazer, por exemplo, eu vou me adiantar e vou dizer para o relógio, ó, vou enganar o relógio. Ó, a pressão aqui subiu, foi para 1020, o tempo ficou bom. Olha lá. Olha a seta para cima, tá certo? Claro que o relógio está dependendo de fazer essa leitura que está aqui no display. Ele não está preocupado com o que está aparecendo aqui, porque essa leitura depende do que está dito aqui. Então, é essa leitura que vai definir a subida e a descida. Tá certo? Claro que tem uma coisa óbvia que eu estou falando. Eu não tenho que fazer a mudança aqui. Por exemplo, gente, eu sou meio maluco, né? Eu já botei a boca aqui com o relógio lavado e soprei. Ele faz mudança de pressão. Também aspirei. Ele faz mudança de pressão. Tá certo? Ou seja, eu vou dizer que o relógio está funcionando. Aqui dentro tem uma capinha que protege um sensor. Tá certo? Então, ele está dizendo que está funcionando. Interessante, né, gente? E agora eu vou voltar para a minha pressão barométrica normal. Vou voltar aqui. Ó, vou voltar para 1014. Opa. 1014. Certo? Olha aqui. Então, meus amigos, como só deu uma escala de 6, ele não fez muita diferença. Mas quando é muito brusco, ele faz. Então, o alarme dispara com quedas bruscas. Alguns relógios você pode definir essa diferença de 3, de 4, de 6 milibares a cada 10 minutos, a cada 1 hora, para indicar um nível de alarme para você. Tá certo? Às vezes você vai utilizar esse relógio, vamos supor que você vai fazer uma atividade aérea,
tá certo? Com um avião não pressurizado, então vai saltar de paraquedas, ou vai fazer um rapel, e você bota essa leitura aqui do seu altímetro, não barômetro, do seu altímetro para cada 2 segundos. Ou seja, ele vai ficar ligando o tempo todo, ele vai pedir leitura o tempo todo. E uma pergunta muito interessante eu vou fazer para vocês depois. Quando eu deixo ativo o modo barômetro, ó, agora eu desliguei, certo? Ó, desliguei e vou ligar, ó, Info On. Quando ele está aparecendo esse barômetro aqui, será que ele gasta bateria? É o próximo vídeo. Mas aguarda aí, tem mais. E agora aqui, meu amigo, no GWG1000, o nosso trator, o nosso gigante, como é que a gente faz? Eu já coloquei o relógio no modo barômetro, tá aqui, tá certo? Ó, tá indicando o modo barômetro, ele tá fazendo uma leitura ali. E se eu quiser ver, por exemplo, como é que eu faço para ativar aí o modo barômetro? Olha aqui. Aqui eu fiz um reset, ó. Eu pedi para fazer uma leitura, ó. Faça uma leitura. Eu não sei se a leitura está correta, então ele faz uma leitura de acordo com a minha calibragem, tá certo? Ó, ele fez uma leitura, ó. O que ele está indicando aqui, gente, ó? Por que ele vai para o meio? Ele significa o quê? Que ele não subiu e nem desceu, tá certo? Ele não subiu e nem desceu, tá certo? Ele não subiu a pressão atmosférica e nem desceu a pressão atmosférica. Agora vamos voltar para lá novamente. Agora, se eu quiser deixar gravado, como é que eu vou fazer? Por exemplo, Henry, você vai apertar e segurar o botão ajuste, tá certo? Para ativar aqui o modo barômetro. Deixa ele voltar aqui. Ó, Info On. Quando ele disser Info On, significa que todas as informações relativas ao barômetro que tiver no display, que tiver uma alteração, vai aparecer no seu relógio. Olha só, eu vou desatarrachar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Handman. Vou puxar, ó, e vou botar para 1000 milibar. Opa, 1000 milibares. Ó, 1000 milibares. Olha a seta para baixo e ele piscando. Tá vendo? Interessante, né, gente? Muito interessante que você pode fazer. E você pode colocar no modo hora, que ele vai deixar ativo isso também, tá, gente? Você pode colocar no modo hora, ó, vou apertar aqui. Ó, tá no modo hora, ele vai mostrar ali, ó, no gráfico, no lugar do gráfico, ó, até afastar aqui, ele vai mostrar no lugar do gráfico que a pressão barométrica está baixa, tá certo? Então é indicativo de mau tempo, tá certo? Então agora eu vou voltar no modo barômetro e vou corrigir o que eu fiz. Ó, barômetro, vou corrigir, vou deixar em 1014, que eu sei que está em 1014. Vou puxar aqui um pouquinho e vou botar em 1014. 1014. Pronto, posso colocar aqui e apertar. E assim sucessivamente. E ele está com o bar aqui ativado, né? Ó, eu vou apertar o botão luz e mode. Ele vai fazer a posição handset, né? Olha o bar ativado, ó. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, me apareceu uma setinha no meu relógio, foi para cima, foi para baixo. Muito interessante, né? Tem um modelo, o Heisman. O Heisman ele é muito top para quem precisa da pressão atmosférica, tá, gente? Ele é muito top, ele é muito bacana mesmo, o Heisman. Ele tem um excelente indicador de barômetro, ele faz inclusive estabilidade, muito interessante. Esse aqui não, esse aqui você tem uma leitura... Esse aqui que eu mostrei para vocês, ele tem uma leitura analógica, no caso desses dois aqui, né? Uma leitura analógica, e esse aqui somente digital. Agora eu vou te ensinar aqui como é que faz com o GGB100, por exemplo. O que eu estou fazendo com o GGB100 também serve para o GRB200 e também serve para o PRT B50 e B70, tá? Que são dois relógios da linha Protec. Então PRT são linhas da Protec. Então como é que eu faço? Se eu apertar e segurar aqui o botão, Info On. Ó, apertei, segurei, Info On. Ó, a partir de agora meu barômetro está ativo, tá certo? Ah, então faz o teste aí para ver se está funcionando tranquilo. Beleza? Vou fazer o teste. Vou apertar o botão ajuste, ele vai aparecer 7. Olha ali. Ele já afastou para mim o ponteiro e vou botar para 1000. Olha lá, gente, interessante. Olha aí que bacana. Pressão barométrica baixando. Tá certo? Então, meus colegas, toda vez que você quiser saber se está funcionando, claro que vai estar funcionando, na verdade, você pode fazer o indicativo. Tá certo? Você pode fazer o indicativo e ver como é que está. Olha aqui, que interessante, gente. A pressão de leitura aqui, ó. Ó, a pressão de leitura, peraí, ó. Tá dando under, tá certo? Tá dando baixa. Olha só, under. Olha só. Pressão baixa. E depois, se tiver over, significa pressão alta. Ele está fazendo indicativo para você. Então, a maioria desses relógios tem também aqui no seu display muito funcional leituras, tá? Você, por exemplo, tem que se antenar aqui que o GWG1000, ele também tem leituras aqui, ó.
a letra P, que significa isso, para cima e para baixo, sinal de mais e de menos, tá certo? Isso aqui é muito bacana, mas eu vou fazer vídeo para vocês mostrando a respeito disso. Para voltarmos ao ajuste como é que estava antes, eu aperto seguro, pronto, e vou voltar para 1014. Então já anota o site aí, tabuademaré.com, tá? Procura o nome da tua cidade, tá certo? E ele vai te indicar como é que está a pressão barométrica na sua cidade, tá certo? Vai te indicar. Não importa, por exemplo, onde você esteja, ele vai indicar para você, tá certo? Meu amigo, você que gostou desse vídeo, quer deixar perguntas, por favor, utilize nos comentários. Você que gosta de relógio, quer pedir algum vídeo, alguma outra coisa, pode mandar indicação para a gente, se nós tivermos. E eu vou deixar aqui mais uma vez uma pergunta no ar. Gente, esse aqui é o relógio GBD-H1000. Ele também tem essa função baro, tá? Ele também tem, mas isso aqui é um próximo vídeo. A pergunta que vai ficar é o seguinte: você acha que quando você deixa informações ativas, você gasta mais bateria? Próxima pergunta do próximo vídeo. Na Morotes, assim, sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu relógio. Forte abraço!